O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan. A segurança é o nosso segredo. Pedrinco. Soluções concretas para a sua obra. E Águas de Nova Friburgo. A gente faz, você vive melhor. Olá, boa noite. Bem-vindos ao programa Cidade Real, nesta noite de 27 de junho, última segunda-feira do mês. E você que é nosso telespectador já está acostumado. Hoje é a hora de você participar e ter aqui no programa Cidade Real duas pessoas que te representam, cidadão friburguense. Dois friburguenses, dois telespectadores, duas pessoas que vão poder falar suas avaliações sobre Nova Friburgo. Por isso, a participação de você, telespectador, no programa de hoje é de extrema importância. Nossos canais de comunicação já estão abertos, 2519-2003 é o telefone aqui da TV Zoom. Você também pode participar pelo e-mail programacidadereal@gmail.com. Participe também pelo WhatsApp aqui direto na mesa do apresentador, 98116-2400. Assista e interaja também pelo aplicativo da TV Zoom. Lá você acompanha agora esse programa e também outras edições do Cidade Real. O programa de hoje é possível graças à parceria e o incentivo de empresas que acreditam nessa cidade real. Stan, Águas de Nova Friburgo, Gazone e Pedrinco. Diretamente dos estúdios Rafael Jacu, desejo a todos um bom programa. Prezado cidadão real, conforme nossa competente e elegante produtora, jornalista Isabela Stutz já anunciou, nesta edição continuaremos dando sequência àquela série de programas que são sempre apresentados na última edição de todo mês, conversando com cidadãos que não estão investidos de cargo ou função pública, mas que pagam a conta. Conversaremos aqui com duas ilustres personalidades do setor de comunicação, que certamente você os identificará, para colhermos as suas impressões, as suas avaliações, as suas reflexões sobre o atual momento político. Momento especialmente importante, porque teremos a oportunidade de que novamente possamos rever as nossas escolhas. O voto é o momento da escolha e por isso deve ser extremamente valorizado e escolhido de forma bastante criteriosa. Até porque, conforme sempre digo, dele não cabe recurso, não cabe julgamento em segunda instância, não cabe Operação Lava Jato, que tem feito um trabalho a nível nacional exemplar. É um momento absolutamente sagrado, universal e sigiloso sob todos os aspectos. Por isso que, nesta eleição, que acontecerá no dia 2 de outubro, onde elegeremos nossos representantes para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo, temos que ter certeza das nossas escolhas, porque só poderemos nos arrepender e renovar os nossos votos, a nossa escolha, dali a 4 anos. O voto é absolutamente importante neste momento em que entendemos que talvez precisemos de novos caminhos, novos rumos para a nossa cidade. Voto não tem preço, voto tem consequência, conforme sempre eu costumo aqui ressaltar até insistentemente, por entender que esta ocasião é a forma democrática da renovação, da transformação ou mesmo da possibilidade de reiterarmos as nossas escolhas feitas há 4 anos atrás. Se entendermos que o atual quadro atende e satisfaz as nossas necessidades, podemos renovar os nossos votos que foram conferidos nas últimas eleições. Entretanto, para que você tenha realmente as melhores informações, o programa Cidade Real vem conversando com inúmeras autoridades, vem conversando com
pré-candidatos, inclusive, ao próximo pleito municipal, mas também, conforme disse, conversamos com cidadãos que têm uma análise com mais conteúdo, com mais profundidade, com mais perspicácia do atual momento, até pelo cargo que desenvolvem, que desempenham, sobretudo no setor da comunicação, onde os contatos são inúmeros. E nós temos aqui dois representantes de dois importantíssimos veículos de comunicação e que nesta época são privilegiados com informações de bastidores. Certamente será um programa muito interessante, será um programa em que você terá a oportunidade, inclusive, de dialogar com os nossos convidados através dos nossos canais de comunicação que já foram anteriormente apresentados. Entre em contato conosco, converse com os nossos convidados, interaja, concorde, discorde, faça sua sugestão, sua pergunta, sua reclamação, desabafe. Nós temos tido a oportunidade aqui de receber, inclusive, o desabafo de eleitores indignados, desde que de forma respeitosa serão, evidentemente, registrados. Logo após os nossos reclames comerciais. Aguarde, voltaremos imediatamente já os apresentando e iniciando o nosso bate-papo, a nossa conversa bastante informal nesta edição, neste dia 27 de junho de 2018. Não saia daqui, 2016, calma. Afaste-se do seu controle remoto. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo: apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, por vezes, de confusão também. Talvez ansioso pela chegada dos 200 anos, já nos colocamos aqui 2 anos à frente do próprio tempo, mas na realidade ainda estamos a menos de 2 anos desta data importantíssima que entendo que teremos tempo, se tanto, para preparar a festa. As mudanças, as transformações que a cidade realmente precisa e necessita não acontecerão para a comemoração do nosso bicentenário. Mudanças e transformações na área, por exemplo, da mobilidade urbana, na área da prestação de serviços públicos de saúde, educação, eficiência na administração pública, prestação de serviços públicos pelas concessionárias, carecem realmente de um tempo maior para serem aprimoradas e determinadas questões também exigem recursos. Diante disso, não temos nenhum nem outro a tempo de promover as mudanças necessárias para os nossos 200 anos. Precisamos começar a trabalhar para a comemoração dos 300 anos, se queremos ter uma cidade minimamente transformada, resgatando a nossa qualidade de vida e, sobretudo, valorizando a nossa autoestima. Quero inicialmente cumprimentar, até porque está mais próximo, o companheiro, se assim me permite, comunicador, radialista, Jonathan Gonçalves,
Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Você que agora está na condição de radialista da 94 FM, Rádio Cordeiro FM, que tem um alcance absolutamente fantástico, inclusive aqui em Nova Friburgo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Zuri. Boa noite a todos os amigos aí do programa Cidade Real. Para mim hoje é uma alegria muito grande. Há bastante tempo já acompanho o programa, né? A gente, como telespectador, hoje está aqui do outro lado. Exatamente. É muito bacana. A gente me sinto muito lisonjeado, muito feliz com isso. Muito obrigado mesmo aí pelo convite. Pois é, a gente trabalha aí na emissora de rádio, que apesar de ser localizado no Cordeiro, a gente tem uma audiência muito grande aqui em Friburgo, em diversas partes aqui da cidade. E a gente, né, acaba tendo uma comunicação muito forte com a população friburguense, que mesmo não se preocupa muito de fazer uma ligação interurbana, né? E ligar para lá, participar. Hoje, com a facilidade das redes sociais, eu que sou um assíduo, né? As pessoas participam de uma forma muito forte com a gente e, enfim, a gente acaba tendo essa ligação forte com as pessoas de todas as cidades aí da região e com o Friburgo também não é diferente. Amigo, já está ligado. Diferentemente do rádio, aqui nós trabalhamos também com imagem. E quem sabe faz ao vivo. Então houve uma pequena falha aí no seu equipamento, por isso que eu estou pedindo você que utilize esse microfone de mão, até tranquilo, que a gente promova aí os devidos reparos, ok? Nada, tranquilo. Bem, como eu dizia, sim, apesar de ser uma emissora localizada no município de Cordeiro, a gente tem uma ligação muito forte com a população de Friburgo, as pessoas que também participam com a gente, ligam lá para a rádio, e de uma certa forma a gente, além de ter uma demanda, né, com a participação dos ouvintes, das reclamações das pessoas das cidades próximas, né, tanto Cordeiro, Cantagalo, Macuco, a gente também tem o povo friburguense também participando, tanto que a gente tem notícias ali, a gente está sempre buscando levar as informações de Friburgo, porque a população daqui acaba participando e ouvindo muito a rádio lá, e isso torna para a gente traz para a gente uma responsabilidade muito grande também, né? Ótimo. Quero também cumprimentar e apresentar o ilustre jornalista e alegre tricolor, pelo menos na segunda-feira, o companheiro Márcio Madeira, que é o principal responsável pela coluna, talvez com a maior frequência, a coluna que seja mais lida num primeiro momento no jornal A Voz da Serra, que é a coluna do Máximo, que de uma forma assim muito competente, muito bem articulada, com uma leitura de fácil compreensão, de forma muito pragmática e resumida, traz os bastidores da política. E aí, certamente, o Márcio vai contribuir muito na nossa avaliação. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. É um prazer tê-lo aqui, amigo. Saudações tricolores. Obrigado, Zuri. Saudações tricolores. Começamos bem, né? Muito. Com essa bandeira linda aqui na sua mesa. Exatamente. Falando de Fluminense, Cordeiro, uma cidade maravilhosa aqui pertinho também. Estou bem acompanhado aqui, então começamos bem. Uma boa noite para você, uma boa noite ao Jonathan. Uma boa noite a todos que acompanham o programa em casa também. Boa noite, Nova Friburgo, né? Legal, sem dúvida. E aí, Márcio, eu quero começar já conversando com você no seguinte sentido. Você, obviamente, por ter a responsabilidade na redação de uma coluna extremamente lida no jornal A Voz da Serra, talvez seja a primeira a ser lida e depois as outras, num segundo momento, também são lidas. O jornal A Voz da Serra, que é o diário de Nova Friburgo, que traz informações absolutamente relevantes da nossa cidade, você tem uma percepção muito valiosa do atual momento político, quer seja a nível nacional, estadual e mesmo municipal. Qual é a sua análise sobre o atual momento que o nosso país, o nosso estado e o nosso município atravessa? Ou seja, é um momento que nos remete a uma profunda reflexão e talvez isso acabe por acometer de desânimo o cidadão, ou é o momento da renovação das esperanças, é o momento de virar o jogo, começando inclusive pelas próximas eleições municipais? É um momento de oportunidade, Zuri, né? Um momento de eleição é sempre um momento de oportunidade, né?
a gente, de certa forma, faz uma escolha que vai nos guiar e a qual a gente vai ficar preso durante 4 anos. Obviamente, a política reflete a população, né? São pessoas que nos representam. Então, tudo que a gente vê na política, a gente em outras escalas vê também entre a população. A mudança a gente não pode esperar a mudança só por parte dos políticos. A mudança tem que começar e tem que nascer com a população. Não só no momento de votar, mas em todo tipo de interação que a gente tem entre nós mesmos no dia a dia. Enfim, a corrupção, ela permeia quase todo tipo de atividade que a gente exerce. Então, o ato de votar, primeiro, a eleição municipal é uma eleição bastante diferente. A gente vota em pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente vê no dia a dia. Acho que não existe desculpa para alguém votar mal para vereador. Não existe. São 300 candidatos, em média. Não é possível que não tenha um candidato bom. Né? Não é possível que não tenham 21 candidatos bons no meio de 300. Então, cobrir política no dia a dia é bastante frustrante sob vários aspectos. Você vai à sessão da Câmara Municipal e não tem a população lá. A população acompanha, em parte, pela televisão, mas deveria acompanhar muito mais. Deveria acompanhar muito mais na televisão, deveria acompanhar muito mais presencialmente, porque, obviamente, existem muitas opções que não são vereadores buscando reeleição, né? Existem muitos candidatos fora da Câmara, mas é importante conhecer no dia a dia a política da cidade, porque no ano eleitoral todo mundo é muito bom, todo mundo enfim, prestativo, todo mundo é atento. Bem intencionado. Pois é, mas no primeiro ano de mandato, no segundo ano de mandato, alguns são, outros não. Tem pessoas que realmente não merecem a confiança da população, não atentam para a responsabilidade que é você ser eleito por um voto. Gente, se a pessoa parar para pensar, o salário é o de menos. Imagina que você, no meio de 300 candidatos, você recebeu o voto de uma pessoa, é um voto de confiança muito grande. Se os políticos prestassem atenção na forma como chegaram lá, claro que alguém que compra voto não tem esse tipo de compromisso, mas alguém que foi eleito por confiança popular, cara, isso é para você não dormir de noite, é para você pensar, poxa, meu Deus do céu, tanta gente confia em mim, eu tenho que honrar isso. Né? Uma pessoa que reflita sobre isso não pode se corromper. Então, assim, não vejo desculpa para uma pessoa votar mal numa eleição de vereador. Não vejo como. Uma eleição para o executivo, existem 5 opções, é um pouco mais... seria matematicamente mais provável você não ficar totalmente satisfeito. Mas uma eleição de vereador é uma coisa quase que injustificável. É frustrante você perceber que as mazelas que existem na população, que existem na política, existem também na população, que existe um reflexo. É muito fácil a gente criticar o outro lado, mas o mais triste é perceber que são 2 lados de um espelho. Né? O que acontece na política reflete o que a gente espera do político. A população, se eu pudesse dar algum conselho, eu diria para a gente, ao longo dessa próxima campanha, votar em quem olhar no olho e quem der um panorama sério do que vem pela frente. Porque, não se iluda, o próximo mandato não vai ser fácil. O governo estadual está quebrado, o governo federal está em grandes dificuldades, vai ser um período de muita dificuldade que a gente tem pela frente, e se o político começar a falar com aquele velho discurso, tem dinheiro, o que falta é vontade política, desconfie. Seria muito bom se a gente não tivesse essa influência negativa de alguns marqueteiros, para poder, porque isso para mim é uma fraude eleitoral. A partir do momento que você baseia todo o comando da cidade, do Estado, do país, num processo democrático de escolha de representantes, e existem mentiras infiltradas, isso é um crime eleitoral. Você frauda todo o processo. Então, o ideal seria justamente que houvesse honestidade, sinceridade com a população e que as promessas de campanha sejam notadas e sejam cobradas depois. Porque não vai ser fácil. O período de 4 anos que a gente tem, de 5 anos agora que a gente tem pela frente aí, vai ser um período de vacas magras, principalmente no início. E esse papo de que o que falta é vontade política, desconfia disso. Márcio, você que evidentemente deve ser convidado para tomar cafezinho o dia inteiro. Daqueles bem amargo. Exatamente, daqueles pré-candidatos, daqueles interessados em ingressar no meio e que, evidente, sabem o valor e a importância de uma nota dando notícia de alguma ação daquele pré-candidato na coluna do Máximo, que é uma coluna absolutamente sensacional, é uma marca registrada do jornal Voz da Serra. O cenário local já está efervescente, amigo? Como estão os bastidores? Ou a gente pode entender que ainda estamos
num momento em que a população não está sensibilizada, não está interessada e mais, está desmotivada pelo atual processo que já se iniciou há um bom tempo. Está sendo um período atípico, né, Zuri? Esse ano, com a redução do período eleitoral de 90 para 45 dias, está muito atípico. Houve a questão da janela de troca partidária também, então as coligações demoraram a se formar, estão ainda sendo negociadas. Tem muita gente tomando cafezinho por aí, tem muito telefonema rolando, muita incerteza, né? A gente, semana passada, chegou o marco dos 100 dias para a eleição, tentando fazer um panorama sobre isso. Existem alguns nomes certos, né, de pré-candidatos, mas ainda há algumas incertezas, ainda há a possibilidade de alguns desses nomes caírem, de um ou outro surgir. Mas, assim, se a gente comparar com eleições anteriores, está muito atrasado o processo. Sem dúvida. Justamente por causa dessa questão mesmo da redução de 90 para 45 dias, que acaba sendo uma redução que, no jargão político, tende a favorecer o recall, né? Os políticos já têm um certo conhecimento, porque existe menos tempo para você criar uma imagem, para se apresentar um projeto político. Por outro lado, existe mais tempo para a população ser consultada na elaboração desse mesmo projeto, desse mesmo programa de governo. E também acaba sendo um ano mais útil em termos governamentais, né? Porque muitos prefeitos vão tentar a reeleição, muitos vereadores, e tendo um período mais curto de campanha, teoricamente o último ano de mandato não fica sendo um ano tão perdido. Mas assim, está em ebulição, em outros anos já estaria definido tudo. Agora, nesse momento, a gente está justamente vivendo esse período de costura das alianças, o que é uma coisa muito triste também, Zuri. A gente pode aproveitar a oportunidade. No Brasil a gente tem partido demais, muitos partidos sem qualquer bandeira, sem qualquer definição programática. Qualquer ideologia, não tem mais fumaça ideológica, né? E virou balcão de negócio. Então tem muito partido que vive de vender informalmente o tempo de televisão em troca de uma secretaria aqui, de um emprego ali, o que é lamentável e virou uma coisa muito difícil de contornar. Desde que a cláusula de barreira foi realmente abandonada, a gente tem aí um excesso de partidos no Brasil que é um problema sério, que acaba gerando essa política esse balcão de negócio, a política de coligações, que é o que está acontecendo nesse momento. Enfim, o tempo de televisão é de fato importante e tem muitos políticos nesse momento que estão nessa negociação e aí, enfim, o partido que estão procurando pode indicar um vice. O cenário para os pré-candidatos é muito mais definido do que para os pré-candidatos a vice. Está muito indefinido ainda porque as coligações têm essa condição de poder indicar um nome, então isso é algo que ainda vai ser costurado. Mas o telefone toca o tempo todo, a notícia o tempo todo. Amigo, você quer divulgar o número do seu celular aqui? Não, né? Não, melhor não, né? Muita gente já tem esse número já. Até porque você está com um filhote de um mês, né? Um ano e meio. Um ano e meio, então, está muito recém-nascido. Jonathan, dentro desse cenário, nós observamos um desinteresse muito grande da população e do eleitor. Basta aí nos reportarmos as últimas eleições municipais, onde tivemos um índice absurdo entre abstenções, entre ausências justificadas e as não justificadas. Você acaba sendo penalizado tão somente por uma multa absolutamente irrisória, e aí muitos preferem não votar, não participar, apenas cumprir a formalidade do pagamento da multa, o que eu entendo ser um equívoco. A mudança que é necessária para a cidade, ela só pode acontecer com a nossa participação. Devemos privilegiar, como eu sempre digo aqui, os programas de governo e não os planos de poder, que são questões absolutamente diferentes. Os programas de governo, eles precisam privilegiar a continuidade das suas execuções, não se viabilizam em apenas uma gestão, são necessárias algumas gestões, recursos de portes elevados, e já os planos de poder têm por finalidade manter nos cargos aqueles que já estão, por vezes, até de maneira hereditária. E você que lida com a população, você ainda continua residindo aqui em Nova Friburgo, trabalhou por 2 anos na Rádio Conselheiro FM, ou seja, o comunicador, o radialista, e o rádio realmente é sensacional. Eu já tive a oportunidade de ter um projeto nesse sentido. A interação é muito intensa, muito próxima.
Por que esse desinteresse, amigo, do eleitor, que é quem paga a conta, em participar do projeto? Nós não observamos ainda, salvo os segmentos específicos, a participação da população, o interesse da população, as discussões, os debates, que ainda tem sido feito de forma muito reservada. O sistema político nacional, o nosso sistema político está falido? Zuri, é algo muito complicado. Por exemplo, essa questão de você observar que as pessoas não estão se interessando pela política e principalmente observo muito a questão do jovem. O jovem tem deixado isso muito de lado. Exatamente. A gente observa, por exemplo, nas redes sociais, podemos dizer que hoje também não deixa de ser um termômetro. Sem dúvida. Né? Você coloca qualquer postagem, algo relacionado a isso, você vê o desinteresse das pessoas. Quem você tem pretensão para votar? Às vezes, em algum desses grupos aí de notícias, você vê alguma pesquisa essa. Ninguém. Ou alguém coloca alguma piada ou algum outro nome. Ou xingamento. Ou algum xingamento, né? Isso. Não vou votar em nenhum desses safados e tal. Porque as pessoas se desinteressaram. Acho que até com tudo isso que tem acontecido a nível nacional, né, tem feito com que as pessoas vão perdendo o interesse cada vez mais pela questão do voto. Você falou uma coisa muito interessante com relação à multa. Eu conheço uma senhora que ela falou que, olha, por exemplo, ela mora em Rio Grandina e vota na Ponte da Saudade. Ela falou, para mim compensa mais eu pagar a multa do que eu pagar a passagem para ir lá votar. Ou seja, aquela questão de votar simplesmente como se fosse uma mera obrigação. Vou lá e voto. Não na questão de ser ali um compromisso com o futuro da cidade, com o futuro do bairro onde ela mora. Então, acho que essa situação, as pessoas precisam abrir um pouco mais a mente com relação a isso. As últimas eleições, por exemplo, que nós tivemos aqui, talvez, se nós tivéssemos só o número de pessoas que não votaram, né, talvez o cenário teria sido completamente sem dúvida. diferente. E a gente que tem um contato, eu tenho um contato muito interessante com outras cidades, essa questão desse atraso não é uma exclusividade de Friburgo, não. O cenário que eu tenho observado nos outros municípios da região é de total indefinição também. As pessoas ainda, algumas que se interessam um pouco mais pela política, ficam nessa expectativa, quem será o candidato, quem vai vir, se alguém vai vir à reeleição, enfim. Então, acho que as pessoas têm que literalmente participar, acompanhar o voto, literalmente. Você votou no seu candidato, se ele foi eleito, Exato. Acompanhar, Exatamente. Procurar pesquisar. Sei lá, hoje é tão fácil, você tem a internet, tem o WhatsApp, pega o telefone dele, procura dar uma pesquisada. Tem aí a TV Câmara, né, que hoje é uma ferramenta imprescindível para a população friburguense, onde as pessoas podem acompanhar ali o trabalho do seu vereador. Eu acho que as pessoas precisam abrir mais a mente com relação a isso, porque a cada dia que passa a gente vê as pessoas menos interessadas. A gente tem um exemplo do que aconteceu agora nos últimos dias, por exemplo, na Europa, né, foi um número baixíssimo de pessoas que participaram daquele plebiscito, onde o Reino Unido saiu aí da União Europeia. Exato. E praticamente foram só as pessoas de mais idade que votaram, e poucos. E agora que os jovens, depois que viram a situação ao ponto que chegou, estão se manifestando, que mais de 3 milhões de jovens aí se manifestaram pela internet, enfim, querendo que houvesse uma nova eleição, ou seja, algo que já foi decidido. Meia dúzia, vamos colocar assim, meia dúzia de pessoas participaram e escolheram por toda a população. É a mesma coisa nas nossas cidades, aqui especificamente, né? Mesmo que tiver aí uma votação baixíssima, um número de eleitores ao total aí, participando em pouco número, são essas pessoas que vão decidir o futuro da nossa cidade, né? Então a gente talvez vai deixar para outra pessoa escolher pela gente. Então acho que é isso que a gente tem que ficar bem atento. Nós temos que ficar bem atentos com relação a isso e votar e cobrar e acompanhar o trabalho do seu candidato. Essa questão que você ressaltou é extremamente importante, e que o eleitor entenda que não basta só votar, você tem que acompanhar e fiscalizar o mandato daquele que você, evidentemente, o elegeu. Eu tenho por prática declarar meu voto aos candidatos antes das eleições, já para assumir o compromisso. Porque depois você declarar seu voto àqueles que foram eleitos, além de ser cômodo, pode se transformar
numa atitude, numa declaração suspeita. Então a minha declaração ela acontece antes do dia das eleições. E aí é preciso você acompanhar o mandato daqueles que você elegeu. Nesse sentido, esses eleitos têm o comprometimento, o compromisso e a responsabilidade de promover as alterações que a nossa cidade precisa. Mesmo trabalhando no município vizinho, você continua residindo aqui, você conhece profundamente a nossa cidade. Dessa forma, o que lhe parece o atual momento de Nova Friburgo? Como você observa esse cenário? Lhe decepciona, lhe dá esperança? A sua crítica sobre o atual momento no que se refere ao exercício da administração pública tem atendido as necessidades? Quais são as falhas? Qual é o seu sentimento acerca da nossa cidade agora, no momento que caminhamos para rever as escolhas que fizemos para aqueles que darão continuidade à administração de Nova Friburgo? Olha, Zuri, eu sinto um pouco frustrado, né? Eu trabalho no município de Cordeiro já há 5 anos, então eu tenho eu costumo brincar que são os meus 100 quilômetros diários, né? Então a gente acaba tendo um contato com quem também faz esse trajeto daqui para lá, tanto as pessoas que residem em Friburgo e trabalham na região, quanto muitas pessoas que moram naquelas cidades e que trabalham aqui em Nova Friburgo, por exemplo. E a gente sente como que a cidade vem perdendo um pouco dessa referência com relação à região. Nós temos hoje um problema que eu acho que é um problema crônico, né, em todas as cidades, que é com relação à saúde. Não é uma exclusividade de Nova Friburgo, né? Nós já tivemos aí candidatos aí ao governo do estado prometendo questão de hospital estadual e tudo mais, coisas que não atenderiam exclusivamente a Nova Friburgo, mas atenderiam a toda a região e diretamente beneficiariam a nossa cidade. Hoje nós temos aí o nosso Hospital Raul Sertã totalmente sufocado, porque as cidades, enfim, elas não conseguem ter uma estrutura. Então todos têm que vir aqui para Nova Friburgo. Existem casos, por exemplo, de vereadores em algumas cidades que tem carro de vereador todo dia na porta do hospital para vir atender, para vir trazer pacientes para Nova Friburgo. Isso aí não é algo recente, não. Algo que acontece há muito tempo e, enfim, os eleitores até daquelas cidades acabam tendo que recorrer aos vereadores para fazer algo que nem é correto, né? As cidades não têm a estrutura para ter um hospital decente e acabam sofrendo passando muitas dificuldades. Nós tivemos recentemente em Cordeiro, teve um surto de dengue, foi algo absurdo, algo fora do normal. E as pessoas, aonde que elas vão procurar um hospital onde elas possam ter um atendimento melhor, um atendimento mais satisfatório, mais na questão até da emergência? É o nosso Raul Sertã. Então, a saúde é algo que essas cidades sofrem muito, e isso automaticamente sufocando a nossa cidade, o friburguense fica prejudicado quando vai ter um atendimento no Raul Sertã. Então, é algo até complicado e às vezes até delicado de falar, porque às vezes dá a impressão de que como se a nossa cidade não quisesse fazer o atendimento a essas pessoas, mas é algo que infelizmente acaba acontecendo e tem que ser feito. Então, a saúde, e não é exclusividade, mas eu acho que Friburgo hoje, a gente que pega a estrada todo dia, que anda nas ruas, e a gente observa algo que, até como você estava falando no início do programa, a questão dos 200 anos, a questão da mobilidade urbana, a questão do trânsito em Nova Friburgo é algo que foi deixado de lado nos últimos anos. Não foi tomada nenhuma iniciativa, algo que pudesse melhorar, e agora estamos chegando nesse colapso, podemos dizer. Exatamente. Né? Eu lembro que teve algum tempo atrás, eu cursando a faculdade aqui em Friburgo, eu saía de Cordeiro, eu vinha para Friburgo, eu levei 3 horas de viagem, de Cordeiro ao bairro das Brownies, sendo que as 2 horas eu levei de Conselheiro ao centro da cidade. Então, um trânsito completamente sufocado por volta das 5 horas da tarde, algo fora do normal. E talvez buscando o executivo, talvez buscando melhorias nessa questão do trânsito, talvez acabou atirando em algo que acabou não beneficiando a população e prejudicou até as outras cidades.
Eu fui uma pessoa muito combatente, posso até dizer disso, nessa questão dos ônibus intermunicipais, porque eu convivo com isso, eu embarco todos os dias, eu convivo com os passageiros diariamente, então eu sei as dificuldades. E a gente observa que, de um tempo para cá, o número de pessoas que vêm para Friburgo diminuiu muito. As pessoas ficaram desanimadas de vir para Friburgo, porque, mesmo com essas alterações que foram feitas aí, que amenizaram um pouco, mas as pessoas ficaram desanimadas de vir para Friburgo. Principalmente aquelas que moram nas cidades e vêm para Friburgo para fazer suas compras. Né? A gente tem aí período de final do ano, aí, os pontos de ônibus ficavam lotados. Exatamente. Né? Das pessoas que embarcavam nos ônibus intermunicipais. As pessoas hoje desanimaram muito. Eu, às vezes, quando a maioria das vezes eu vou de ônibus, chega na rodoviária de Bom Jardim, você vê... Antigamente o ônibus ele saía cheio de Friburgo e descia em Bom Jardim e esvaziava. Hoje, às vezes, acontece o contrário. Ele vai vazio, chega em Bom Jardim e enche de pessoas que, ao invés de vir para Friburgo, estão indo para Cordeiro, estão indo para Cantagalo para fazer suas compras, para ir a um médico, né, um médico particular, algo desse tipo, porque sentiram a dificuldade que é chegar ao centro de Friburgo hoje. Então, é algo que precisa ser visto e tem que ser resolvido. Né? Nós experimentamos um cenário de mobilidade urbana. E eu entendo que o trânsito hoje é o principal agente de estresse diário do cidadão friburguense. As questões, as soluções relacionadas à mobilidade urbana são questões de natureza técnica e multidisciplinares, porque envolvem transporte coletivo, transporte individual, ciclovias, malha viária, sinalização semafórica e uma série de medidas que me parece que a administração pública não está devidamente preparada para enfrentá-las, porque sequer possui um departamento técnico na respectiva secretaria com engenheiro formado no segmento para tratar dessas questões. A nossa cidade está encravada num vale, é cortada por 5 rodovias estaduais, tem uma frota absurda de veículos e isso cria um cenário absolutamente potencializado para experimentarmos as situações que já sabemos diariamente onde e quando acontecem. E isso tem, além de tudo, criado um momento, um cenário de extrema violência, com perdas, sobretudo, de vidas humanas, o que é absolutamente incompreensível e inaceitável. Márcio, qual a sua avaliação sobre o atual momento de Nova Friburgo? Se descolando um pouco da sua função de jornalista brilhante que até porque é tricolor, não necessariamente a recíproca é verdadeira, tá certo? Por ter conhecimento do cotidiano de Nova Friburgo, por trabalhar num veículo de comunicação extremamente importante que registra diariamente o que acontece em Nova Friburgo, qual a sua percepção de Nova Friburgo neste momento? Zuri, eu vou abrir o coração contigo. Abra! Eu tive a sorte de nascer em Nova Friburgo. Privilégio, amigo. Somos 2. É o privilégio. Você também, Jonathan? Somos 3. Saí da cidade para fazer faculdade. Estudei na UF, fiz jornalismo na UF. Estava encaminhado por lá e fiz a opção de voltar para Friburgo. Então eu nasci em Friburgo e eu escolhi Friburgo. Eu sou suspeito para falar da cidade porque eu amo isso daqui de verdade. Abri mão de alguns sonhos, até de cobrir automobilismo, que você conhece bem, mais em loco, como eu fazia antigamente, porque fiz a opção de criar filho em Friburgo, de viver aqui. Eu acho a cidade fantástica. Eu amo o clima, eu gosto do clima frio, eu gosto da altitude, eu sou homem da montanha. Eu acho Friburgo, sem qualquer traço de barreira, uma opinião legítima, sincera, acho Friburgo muito mais cidade que Teresópolis, por exemplo. A gente tem uma riqueza ambiental que o friburguense não conhece. Nós temos aqui biodiversidade que vai de 200 metros em São Romão a 2.300 metros em Três Picos. Quer dizer, que cidade tem esse tipo de biodiversidade? Sem dúvida, amigo. Em termos de biodiversidade, a gente está em primeiro no Brasil e entre os primeiros do mundo. É uma cidade com um potencial incrível. A UERJ, aqui em Friburgo, o Instituto Politécnico, gera pesquisas de ponta que atraem alunos do mundo inteiro e a gente não conhece isso. Friburgo tem uma história fantástica, passaram por aqui os maiores nomes da nossa literatura, personagens fantásticos. Vila Lobos começou a sua vida pública aqui. Friburgo é uma cidade com uma história riquíssima, um potencial humano, um potencial ecológico riquíssimo.
é uma cidade de um potencial para ser realmente topo em termos de turismo, em termos de culturais para o Brasil. É uma cidade que tem um potencial imenso. E apesar disso, é muito frustrante a gente ver que Friburgo vive e não é de hoje, uma crise de autoestima profunda. Muito bem colocado. Uma coisa que você não vê em Petrópolis e não vê em Teresópolis. O friburguense tem esse hábito de, choveu, já correr para o Facebook e sair botando foto antiga por vezes, e de espantar o turista, de fazer um desserviço e falar mal da cidade. Eu chamo de friburguense de segunda geração, porque os nossos pais escolheram morar aqui. E muitas vezes a pessoa que nasceu aqui fala, Friburgo não tem nada. Só que, eu já ouvi pessoas de Macuco, de Bom Jardim, às vezes falando, mas eu tive que vir para Friburgo porque eu tinha que vir para a cidade grande. Então, quer dizer, a gente fica muitas vezes aqui só olhando para o Rio de Janeiro, só olhando para São Paulo, olhando para o exterior, e muitas vezes reclama de uma forma acomodada e não arregaça a manga para fazer alguma coisa pela cidade. Friburgo tem potencial demais. A população de Friburgo, os governantes de Friburgo têm que ser ousados, têm obrigação de ser ousados, porque nós temos uma história de pessoas ousadas. A nossa história começou com uma ousadia. A vinda dos suíços, dos alemães, é uma epopeia, como ir à Lua. O que essas pessoas passaram para vir para cá, não só na travessia, mas depois vindo para cá, e para se estabelecer aqui, com promessas que não se cumpriram. Enfim, a nossa história é uma história que a gente tem um legado, e a gente tem que honrar esse legado. A gente é uma cidade que não pode se contentar com pouco. De fato, a gente tem a questão do Raul Sertão, como você bem colocou, da saúde, mas assim, eu prefiro, muitas vezes, uma oportunidade como essa, no programa seu, de tanta audiência, falar mais à população do que aos governantes, porque se a gente falar em saúde e mobilidade urbana, são assuntos extremamente relacionados. Eu tive a oportunidade de conversar esses dias com uma funcionária de alto escalão do Raul Sertão, e perguntando o que eu posso divulgar para ajudar, que informação eu posso tornar pública que ajude. Ela falou, olha, a maior parte das ocupações são por traumas ortopédicos, decorrentes de acidentes de trânsito, e na maioria motociclistas. Ora, a gente sabe muito bem que o Nova Friburgo precisa de um plano técnico de mobilidade. A gente já acompanha isso de longe, Zuri. Já te vi muitas vezes em reuniões assim, sem inclusive dúvida. A promessa do próprio senador Lindbergh de uma emenda de R$1 milhão para a produção desse plano. Enfim, histórias que não vale a pena a gente se aprofundar agora. Mas a gente precisa, todo mundo sabe que a gente precisa de um plano técnico. Isso tem que ser uma promessa de campanha a ser cumprida pela próxima administração. Sabemos que precisamos da estrada de contorno, que não vai sair cá entre nós nesse mandato agora do Ornelis. Sabe-se lá até quando o Ornelis fica, sabe-se lá se o Pezão volta. Tanta gente, agora o colunista falando, tanta gente acreditando que o Pisciani assume esse governo em pouco tempo. Não podemos esperar do governo do Estado. Já conversei com o próprio Osório, o secretário de Estado também, antes de se descontabilizar. Não vai sair a estrada do contorno nesse momento. A gente não pode contar com isso agora. Mas Friburgo, sendo polo regional, deu um tiro no pé ao criar esse mal-estar com as cidades vizinhas. Foi uma situação que o benefício não compensa o malefício. A perda de popularidade, o mal-estar que se cria, não foi compensado pela fluidez maior, que não foi tanta. Mas, enfim, o que eu acho que Friburgo realmente precisa, e a gente tem que aproveitar esse espaço para falar, é da própria população se mobilizar para melhorar certas coisas. Porque como é que você pode melhorar o Raul Sertão? Ora, você pode melhorar o Raul Sertão se você tem uma moto, pilotando com cuidado, com mais respeito. Isso é uma coisa, isso é básico, isso é inaceitável. Óbvio. A tragédia do trânsito não é uma tragédia só da administração, é uma tragédia da população. E é gente de bem matando gente de bem, é uma coisa inaceitável isso. A moto, ela seduz pela liberdade e pela aceleração. Fica só com a liberdade. A liberdade é uma coisa maravilhosa, eu não sou contra a moto, eu tenho moto, eu adoro moto. Mas tenha cuidado, cara, você tem que voltar inteiro para a tua família. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, e quando você sofre um acidente de moto, cara, você prejudica quem estava lá com uma cirurgia eletiva marcada e que não vai poder fazer porque você chegou todo quebrado no hospital. Então, está tudo ligado. A gente não pode mais tolerar, Zuri, a gente não pode mais tolerar corrupção em hipótese nenhuma. Isso tem que ser uma questão de honra, brio. Se a população, esquece a administração, gente, se a população cortar a corrupção na carne, cortar completamente e cortar essa carnificina inaceitável e totalmente desnecessária do trânsito que a gente vive todo dia, o país já seria muito melhor.
Isso cabe à população. Se a gente corta corrupção e acidentes de trânsito, se a gente faz a nossa parte, se a gente trata com respeito, porque, pelo amor de Deus, gente, não adianta, não vale a pena perder a cabeça no trânsito. A pessoa faz alguma grosseria contigo, ela faz uma curva, você faz outra, aquela pessoa não é mais problema seu. Ela segue a vida dela. Não vai, pelo amor de Deus, perder a paciência no trânsito. Não vale a pena. Não vale a pena. Esse tipo de coisa, Zuri, a gente pode resolver. E eu sinto muita falta disso em Friburgo, autoestima. A gente não pode só reclamar da administração. A administração tem que prestar contas, tem que fazer, trabalhar com técnicos. Secretarias têm que ser técnicas. Todos os secretários têm que ser técnicos. Eu tiro o chapéu aqui para o trabalho que o secretário Juvenal está fazendo. Porque é um secretário técnico que realmente, no meio de mares turbulentos, ele está conseguindo levar esse barco de pagar ainda em dia, na contramão do que está acontecendo no Estado, por exemplo. O secretariado tem que ser técnico, mas a população tem que fazer a parte dela também. Márcio, o seu desabafo foi bastante oportuno. Tenho certeza que muitos cidadãos, telespectadores, estão lhe aplaudindo, mesmo que seja só com o coração nesse momento. O seu desabafo foi extremamente oportuno. Concordo com você, ipsis literis, para usar um termo aí da área jurídica, especificamente no que se refere a essa questão da violência no trânsito. O Conselho de Segurança do Nova Friburgo tem sido muito insistente e perseverante nessa questão. As autoridades da área médica, por várias vezes, Jonathan, confirmam que 2/3 dos atendimentos do setor de traumatologia do Hospital Municipal Raul Sertan são voltados para o atendimento dessas vítimas. E aí, Márcio, se você me permite observar e até discordar, não existem acidentes de trânsito. Eu tenho sido insistente tentando mudar essa terminologia juntamente aos veículos de comunicação, porque acidente é algo que você não tem controle, como foi a tragédia climática de 2011. No trânsito nós temos ocorrências, porque 100%, amigo, das ocorrências são por negligência, imperícia ou imprudência. Não há outra alternativa. E aí eu agrego uma parcela de intolerância. Nós estamos na era da intolerância, amigo. Basta observarmos isso em todos os setores, sobretudo sendo potencializado pelas redes sociais. Então você tem total razão, cabe a cada um de nós colaborar nesse sentido para desafogar, Jonathan, o Hospital Municipal Raul Sertan, que de direito é municipal, mas de fato é regional. É a nossa forma de colaborar, além de poupar vidas. Nós precisamos poupar vidas. E, repito, no trânsito não existem acidentes, existem ocorrências. 100% dos acidentes acontecem por negligência, imperícia, imprudência, quer seja por deficiência mecânica, falha na pista de rolamento, desconhecimento da legislação, excesso de velocidade, uso de drogas, de entorpecente, de bebida alcoólica, enfim, o que quer que seja. São ações que podem ser evitadas, ações trágicas, se realmente o cidadão tiver essa consciência que você muito bem colocou no seu desabafo. Antes de encerrarmos esse bloco, e no próximo já começaremos a conversar com os nossos telespectadores, nessa linha que vocês colocaram do resgate da nossa autoestima e do potencial que Nova Friburgo tem, neste recente final de semana eu estive em São Pedro da Serra, participando lá de um evento social, encontrei amigos, conhecidos, políticos que gravitavam nesses eventos, né? Estive com figuras ilustres e que me reportaram a satisfação de estar recebendo o sinal da TV Zoom naquela região, podendo tomar conhecimento das notícias locais. E eu fiquei absolutamente satisfeito e gratificado com o potencial turístico que aquela região tem, que poderia se transformar num case de sucesso como Penedo, no sul do estado, E não devemos absolutamente nada. Pelo contrário, a nossa natureza é absolutamente exuberante naquela região. O roteiro turístico, o potencial gastronômico é fantástico através dos bares, dos restaurantes, dos bistrôs. A população que vem consumir nesses finais de semana
tem altíssimo poder aquisitivo, basta você verificar os veículos pelas ruas, a forma como as pessoas se vestem, se comportam, falam em língua estrangeira, tem casas absolutamente fantásticas, uma região que me parece que, por vezes, destoa tremendamente do restante de Nova Friburgo. E precisa ser valorizada nesse sentido. O 7º distrito precisa ter a sua condição reconhecida, se transformando num excepcional polo turístico, gastronômico, que pode realmente trazer uma camada da população para deixar aqui dinheiro gerando emprego e renda. Então, é uma área, uma região fantástica, fiquei absolutamente encantado, já havia algum tempo que eu não ia naquela região e quero parabenizar todos vocês que de forma, eu diria, ousada, sem o apoio por vezes da administração pública, ou na grande maioria das vezes sem o apoio da administração pública, ousam, criam, tomam a frente, são corajosos, estabelecem ali um segmento potencial turístico fantástico. Parabéns a todos vocês, quis fazer esse registro, até porque me comprometi com os amigos, doutores Marcos Evangelista e também doutor Nelson Luiz Siqueira, ambos de advogados competentes, com quem travamos conversas absolutamente sensacionais sobre aquela região, que pode, conforme eu disse, se transformar numa nova Penedo. Temos todas as condições que já funcionam, basta a administração pública atuar como agente articulador, não atrapalhando, já faz com reconhecida competência a sua função. Precisamos potencializar, criar condições cada vez melhores para atrair uma população ávida por consumo, quer seja das mais diversas naturezas, no que se refere à gastronomia, artesanato, vestuário, festas, eventos, se dirijam sobretudo para aquela região, porque ela sim está preparada para tal. Fantástico o que eu pude observar e constatar. Depois do intervalo, e aqui você vê esta bandeirinha, que excepcionalmente nessa segunda-feira pode estar sobre a mesa, enfeita aqui o nosso cenário. Retornaremos com a sua participação. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. A Pedrinco está presente em todas as fases de uma obra de qualidade. E quando o assunto é piso intertravado, escolha Pedrinco Arte. A melhor opção para ambientes externos, calçadas, estacionamentos e muito mais. Maior resistência, facilidade e praticidade na hora de instalar. Os pisos intertravados Pedrinco são ecologicamente corretos e têm selo de qualidade da ABCP. Dê um toque de arte para a sua obra. Obra de qualidade tem Pedrinco. Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado. Soluções inteligentes para a sua obra. 25225672. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas em serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo. Esse é o plano. Programa Cidade Real. Credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, por vezes, momentos de pânico na TV. Neste momento você não vê, mas a nossa atenta produtora está tentando aqui restabelecer a nossa internet para conversarmos com todos vocês. Jonathan, já estamos começando a caminhar para a reta final do programa, onde exaltamos todo esse potencial de Nova Friburgo, inclusive declarado por vocês, que são cidadãos que participam do processo, que conhecem Nova Friburgo, que se manifestam de maneira assim, muito independente, muito autêntica. E aí você estava relatando aqui no nosso intervalo
o que você constatou em recente acampamento que você fez em Salinas. O que houve, amigo? Pois é, o atleta ainda está contundido por causa disso ainda, né? Pois é, foi na semana retrasada, eu estive com alguns amigos, familiares, estive acampando nos 3 Picos de Salinas, algo assim impressionante, Zuri. Sim. Eu estive lá muito tempo atrás, não nessa área onde tem um acampamento. Muita gente, muitas pessoas que estavam lá escalando, né, os 3 Picos ou as outras pedras ali ao redor, a caixa de fósforo, a cabeça do dragão que falam, né? Muito bom. E quando a gente ficou lá mais para a parte da noite, e muitos foram buscando frio, né? Inclusive eu postei uma foto na internet e falei, acredite, eu estou em Nova Friburgo, porque a geada parecia que eu estava em algum local do sul. Eu cheguei a contabilizar pela manhã, no início da manhã, deveriam ter aproximadamente aí umas 60 barracas. 60 barracas? Pelos cálculos que a gente estava fazendo lá, cada barraca tinha 2, 3 pessoas, tinham muito mais de 100 pessoas. Lotado, literalmente, muitas pessoas de fora. Eu estive conversando com algumas pessoas de Volta Redonda que estavam lá naquele momento. Tipo, são pessoas que nem ao centro da cidade vieram, foram direto para lá. São pessoas que buscam, literalmente, os 3 Picos, porque ali há uma série de coisas ali impressionantes. A própria gastronomia ali de alguns restaurantes próximos, a visão que você tem. Eu fiquei lá pela noite, tinham pessoas que estavam desde a sexta-feira, ficaram até a segunda-feira de manhã, como elas suportaram, não sei. A gente chegou a registrar no termômetro por volta de 3h30 da manhã, 4 graus negativos. Sensacional. 4 graus abaixo negativos. de zero. Abaixo de zero. Sensacional. E aí me colocaram para fora da barraca, literalmente, às 5 da manhã, para a gente ver o nascer do sol. Olha, Zuri, foi um dos espetáculos mais maravilhosos que eu vi na minha vida. Sim. O nascer do sol, você chegar num certo ponto, você vê o Pico da Caledônia de frente, as nuvens cobrindo toda a cidade, algo que vale a pena, você friburguense, vale a pena você conhecer. A gente às vezes fala do turista, da pessoa de fora, mas você que é de Nova Friburgo, tiver a possibilidade, vá aos 3 Picos, vá ao Pico da Caledônia, vá conhecer, vai observar a nossa cidade de cima, do alto, que com certeza você vai se emocionar. Se surpreender. Vai se surpreender. E essa questão, Zuri, eu no início do ano eu estive na cidade, por exemplo, de Gramado, no Rio Grande do Sul, uma cidade linda, maravilhosa, com uma programação de fim de ano que atrai turistas do Brasil e de diversas partes do mundo. E eu observava certas coisas e eu falava, peraí, mas isso aí pode ter em Friburgo. Isso aí pode ter na nossa cidade. Pô, tem um ônibus de 2 andares ali que vai percorrendo os pontos turísticos. Peraí, isso pode ter na nossa cidade. Né? Então é algo que eu acho que a criatividade, principalmente, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estive no Sul, a atenção do comerciante, né? A forma dele atender o cliente, tudo isso, algo que chamou muito a atenção, porque a gente sabe que né, você, quando é bem recebido numa cidade, com certeza você vai querer retornar mais e mais vezes. Sem dúvida. E voltando à questão dos 3 Picos, tinham vans de diversos lugares. Tinha van de Belo Horizonte, algumas pessoas que foram ali para fazer a travessia Friburgo-Teresópolis, pelos 3 Picos até chegar ao Vale dos Frades, se eu não me engano, no município de Teresópolis. Ou seja, apenas naquele local, naquele parque, naquela região, o parque é muito grande, né, abrange vários municípios, mas apenas naquela região ali de Salinas, a imensidão de coisas, de atrativos que existe naquela região e que com certeza vale a pena o turista vir conhecer e vale a pena o friburguense prestigiar também. Sem dúvida. Estamos aqui tentando nos entender com a internet, né, Isabela? Apesar da dificuldade, mas conseguiremos, temos participações aqui por WhatsApp que certamente registraremos. Ok, já estamos com o microfone. Faz favor, amigo. Obrigado, ok. TV ao vivo é assim mesmo. Muito bem, vamos iniciar aqui. Obrigado, Isabela, você sempre oportuna aqui nos momentos de socorro. As participações por WhatsApp, inicialmente, do querido Antônio Carlos Tuller, do Cônigo, que sempre participa e faz observações realmente bastante interessantes. Boa noite, Zuri, você sempre trazendo pessoas importantes no seu programa. Agradecemos a sua generosidade. Diz ele o seguinte, Márcio, a população é culpada em tudo, não é só na saúde, não. Veja só, os governos estão sem dinheiro, todo mundo sabe, mas a maioria da população faz compras e não pedem a nota fiscal. Aí acontece
que sem arrecadação os governos estadual e municipal ficam sem verba até para pagar seus funcionários. É isso mesmo, Márcio? A sonegação é uma das manifestações dessa questão cultural, né? A gente quer um governo que nos dê tudo, nos garanta tudo e não queremos a nossa contrapartida. Eu não estou passando a mão em cima dos governantes, não se trata disso. Só que eu sinto que é muito mais efetivo e é muito mais producente a falar à população, porque é preciso conscientizar as pessoas. E cada pessoa que a gente conscientiza é um pouquinho que a gente melhora o país, um pouquinho que a gente melhora a cidade. Né? Não adianta a gente só cobrar, só esperar. A sonegação de impostos é uma faceta disso. Mas todas as situações no dia a dia que as pessoas tentam levar vantagem, ou se beneficiam de não ter ninguém olhando, aquele tipo de coisa que a gente conhece no dia a dia, enfim, tudo isso soma-se numa bola de neve e muitas vezes a diferença entre a pessoa que está reclamando do político e o político é a oportunidade. Muitas vezes a pessoa não quer ter aquela oportunidade faria a mesma coisa. Mas curiosidades rapidinho para retomar o que o Jonathan falou. Sim, amigo. Três Picos é a 17ª maior montanha do Brasil, 2.366 metros, o ponto mais alto da Serra do Mar, um lugar maravilhoso que muito friburguense não conhece. O Caledônia, 19ª montanha do Brasil, 2.257 metros. O Caledônia é mais fácil de chegar ao topo do que Três Picos, né? Pontos que realmente o friburguense não conhece e aquilo, se a gente não conhece, a gente não consegue amar, né, Zuri? Primeiro tem que conhecer para depois amar. Então, vale muito a pena conhecer a cidade. Vocês estavam falando sobre tolerância agora há pouco, eu peço licença para mim para retomar esse ponto. Nós vivemos, você muito pontual, como sempre, relacionou essa era da intolerância às redes sociais. E é um fato. Zuri, a gente vive um momento em que pessoas bem intencionadas agridem-se mutuamente o tempo todo. Sem dúvida. Pessoas que seguem por radicalismo por boas intenções, só que radicalismo, gente, gera radicalismo. Não adianta a gente brigar com amigos, desfazer amizades porque tem opiniões diferentes. Eu convido todo mundo a uma reflexão, porque a gente vive uma era na qual a discordância ela é vista de uma forma muito negativa, porque a gente parte do princípio que a pessoa discorda ou por falta de caráter ou por falta de informação. Né? Ou porque a pessoa é corrompida, é um vilão, é um fascista, como se tem banalizado esse termo ultimamente, ou por falta de informação. E não é, gente. Assim, a vida é tão complexa, ela admite tantos pontos de vista diferentes, que muitas vezes, e a humildade de reconhecer que outra pessoa pode ter razão, discordar com respeito. Aliás, o respeito só pode existir na discordância. Pois é. O verdadeiro respeito só pode existir na discordância. É um sabor que a gente está perdendo. Companheiro, o contraditório é extremamente saudável e democrático. Assim. Nós precisamos avançar, eu vou pedir o poder de síntese de ambos, porque senão não conseguiremos dar atenção aos nossos telespectadores. Participação de Sérgio, do 6º Distrito de Conselheiro Paulino. Jonathan, se você ainda acha que o rádio pode ajudar as pessoas a decidirem por um candidato ou outro, e remete parabéns pelo seu trabalho. Não, com certeza. O rádio é aquela coisa, a gente não se vê, mas a gente se entende literalmente, né? O rádio, algo interessante no rádio, que às vezes você não tem a imagem da pessoa, mas você, pela voz, você consegue sentir a honestidade, a sinceridade da pessoa. Exatamente. É algo que talvez algumas pessoas não vão entender isso, mas a gente que trabalha nisso, a gente tem uma ligação muito mais direta até, porque a gente que está no ar ali, a gente recebe as ligações, às vezes a gente fala direto com o ouvinte, e o rádio, sim, é a forma do ouvinte, do eleitor, poder ficar atento àquilo que o candidato está prometendo, àquilo que o candidato está propondo, enfim, porque são as palavras que ficam, né? E às vezes na televisão, muitos são pegos ali pela campanha bonita, exatamente, pela imagem, por aquele recurso gráfico espetacular, e às vezes, né, na prática aquilo não é levado a sério. Sem dúvida, a voz, além de ser uma identidade pessoal, transmite emoção. Com certeza. Participação de Luanda Magalhães, jornalista. Remete abraço aos participantes. Diz que Jonathan é um grande amigo jornalista e Márcio Madeira, parceiro na imprensa. Talvez seja Luane Magalhães, não sei, me parece. Participação de dona Dinair da Rosa, do Centro. Se o Márcio é muito assediado por políticos por conta da coluna que é responsável no jornal A Voz da Serra. Diz o seguinte, Jonathan, você tem uma voz linda. Ah, obrigado. Alguma coisa, né? Muito bom, valeu. Você está podendo associar agora a voz à imagem.
ligando uma coisa a outra. Você é convidado para tomar café o dia inteiro, conforme eu disse aqui, né? Haja café. E olha que não é pela minha voz bonita. Não, com certeza. Assim, não só... Bom, muito assediado. Geralmente a gente não agrada quase ninguém, o que eu até acho positivo, porque não é que o meu objetivo seja não agradar, não é isso. Mas se eu estiver agradando a determinados políticos é porque eu não estou, de repente, dando o contraponto, né? Minha função é comunicar. Bastante assediado, inclusive, já recebi também propostas de suborno, esse tipo de coisa acontece, infelizmente, né? E tem gente que aceita. Sem dúvida. Participação do querido amigo Roosevelt Carvalho, casado com dona Adinaí por mais de 45 anos. Guerreira. Exatamente. Mais do que guerreira, é uma mártir, né? Ela realmente tem uma vocação para o sofrimento impressionante. Roosevelt é um patrimônio regional. Regional. E coloca o seguinte, trabalhou com o Jonathan Gonçalves na antiga TV Focus. Verdade. Grande radialista, está de parabéns. Lembrar que dona Adiné faz aniversário no próximo dia 2 de julho e desde já remetemos os nossos cumprimentos, saudações, desejos de vida e paciência cada vez mais longas e inabaláveis. Participação da querida professora Maridélia. Abraços a todos. Diz que é assinante do jornal Voz da Serra e gosta muito da coluna do Máximo. Não sabia que era você o principal responsável, Márcio. Parabéns. O que acha de uma pessoa que ficou 15 anos fora de Nova Friburgo e agora quer vir como candidato? Ao Jonathan, o que acha desses deputados que só querem se candidatar por vaidade? Ele tem contato com a região, o que os outros municípios acham? Primeiramente, Márcio, em relação à indagação sobre os candidatos que ficam muito tempo fora e surgem agora. Eu não sei se... Imagino que eu esteja falando do nosso deputado Glauber, imagino. Acredito. Enfim, se a pessoa está... Existem outros casos também entre os pré-candidatos aí a prefeito. Depende muito do contato que a pessoa manteve com a cidade, né? Porque se for... Vai iniciar ainda a campanha para a gente poder avaliar a qualidade dos programas de governo, que é o que é mais importante. Se a pessoa eventualmente exerce alguma função fora, mas tem uma base aqui na cidade de captação de demanda, de captação de problemas e faz uma elaboração de programa de governo participativa, comunitária, enfim, não vejo mal na pessoa não estar presente o tempo todo, mas é claro que tem que conhecer de perto os problemas da cidade e a campanha vai deixar isso claro. Sem dúvida. Participação da querida Patrícia da Jardinlândia, do bairro Jardinlândia. Sobre a questão da tolerância, Márcio, você acha que o friburguense deve reavaliar sua posição e participação na cidade? Esse é o convite que a gente faz aqui, né? A tolerância ela tem que reger o nosso convívio no trânsito, em qualquer relação que se estabeleça no dia a dia. Nas redes sociais, o que acontece é o seguinte, gente, a intolerância ela tende a vários interesses. Existem pessoas ganhando, vale dinheiro. Eu citei há pouco tempo aqui na própria TV Zoom, exemplo, conversando com o Marcelo Pinguim, de que no futebol, por exemplo, existem patrocinadores, empresas que mantêm páginas para vários times rivais e em todos eles instigando a implicância um com o outro. Então, você está sendo municiado com material, mas está sendo usado, na verdade. Sem dúvida. Então, existem líderes ganhando com o radicalismo. A gente tem que se preocupar, se perguntar quem é que a gente está seguindo. Participação da professora Maridélia, que teve uma parte direcionada a você, Jonathan. O que você acha desses candidatos que só querem se candidatar por vaidade, até porque você tem contato com pretensos candidatos da região? Algo que eu acho muito complicado, principalmente no período quando tem deputado federal ou deputado estadual, existem aqueles candidatos que literalmente só conhecem o interior do estado de 4 em 4 anos. Exatamente. Né? Eles conseguem um padrinho naquela cidade e ali, através dele, ali conseguem fazer as diversas realizações, né, podemos dizer assim, só no período da eleição, o que acaba convencendo de uma forma ou de outra aquele eleitor que vota nesse candidato, mas bobeado ali há 4 anos nem se lembra de quem era aquele deputado. Né? É algo muito complicado e eu acho que quem faz isso, infelizmente, lamentável. Participação do querido telespectador Maurício Teixeira, de Rio Grandina, a cidade inteira ligada no programa Cidade Real. Boa noite, meu querido apresentador.
como também Márcio e Jonathan. Sabemos que estamos perto das eleições e será importante as pessoas conhecerem os partidos e os candidatos. Sabemos que através da legenda, pessoas boas são usadas para estar fazendo legendas para candidato. Fale sobre a importância de conhecermos todos os candidatos do partido e os que realmente têm chance. E a importância de saber como funcionam as legendas. Meu caro Maurício, nós estamos já concebendo uma programação totalmente voltada para prestar esclarecimentos, inclusive, tão logo termine o período regulamentar e oficial das convenções, entrevistaremos aqui todos os candidatos ao Poder Executivo com seus respectivos vices, que no atual momento tem tomado fundamental importância. Continue nos assistindo e, infelizmente, você não vê que o bullying do tempo já começa através do nosso possante, querido, eficiente cinegrafista Oduvaldo JR. Participação indócil, meu querido Jonathan, da querida, competente e bela Jaque Polo. Boa noite, querido Zuri. Aqui é Jaque Polo. Estou aqui na minha humilde residência curtindo o programa. Quero mandar um super abraço para o meu amigo e professor Jonathan Gonçalves, grande profissional. Fala para ele que ele é muito elegante, está parecendo um artista. Abraços, rapazes, grande beijo para todos os friburguenses. Nós que retribuímos o seu carinho, a sua participação aqui num programa desta mesma natureza teve grande repercussão. Esteja certa que você retornará. Retribua os carinhos da querida Jaque Polo. Suspeito em falar, né? Tive uma alegria muito grande de trabalhar com a Jaque na época da Rádio Conselheiro e a gente tem essa amizade muito grande. Eu lembro da época da Rádio Conselheiro, da época do programa Chacoalhados, a Jaque e eu, quando de repente a gente falava do Zuri, falava o sorriso, a risada mais famosa de Nova Friburgo. Tá certo. Jonathan, por falar nisso, você está na Rádio Cordeiro FM 94.3, de segunda a sexta, de 16 às 19 horas. Isso, de 16 às 19 horas, né? São 3 programas em um show da tarde, depois nós temos 1 hora com Recordações 94, muito as mais antigas, né? O flashback aí. Muito temos bom. As campeãs do dia e entre as músicas, né? Muita informação, a gente tenta trazer muita informação da região. E também a gente dá uns pontapés ali também com a equipe esportiva da rádio também, seja comentando, narrando futebol, enfim. Sem dúvida, a programação é muito variada. Estamos já na reta final e rapidamente eu quero pedir a sua orientação para aquele telespectador assíduo do programa Cidade Real, que nesse momento nos acompanha, nos prestigia com a sua audiência, para como saber a melhor escolha, ou seja, como escolher o melhor voto, amigo. Você principalmente, né, amigo eleitor, aí, você tem que ficar muito atento a tudo que está sendo dito, né, enfim, muitas promessas virão, como o nosso amigo Márcio falou aqui, talvez alguns vão vir com alguns candidatos vão trazer coisas mirabolantes. Exatamente. Mas estamos num momento no país que não tem como você acreditar em promessas. Nós temos a situação do Estado aí, o governador em exercício falando que talvez não vai ter combustível para as viaturas da polícia até o final de semana. Tal situação. Então, principalmente, não acredite em coisas mirabolantes. Tem um exemplo muito rápido que a gente costuma dizer, que as pessoas precisam pensar mais no coletivo, não apenas na questão individual. Exatamente. Tem aquele candidato que você talvez conheça, sabe do trabalho dele, sabe que ele pode fazer ali, olha, eu tenho como conseguir um asfalto para a gente poder asfaltar a sua rua com verbas, enfim. E chega o outro candidato e fala assim, quantos sacos de cimento você quer para cimentar o seu quintal? Você vai e vota naquele que vai te prometer o saco de cimento. Então, infelizmente, é algo que a gente tem que ficar atento. Pensar literalmente no coletivo, sem dúvida, porque todos sairão ganhando. Sem dúvida, até porque nessa linha você fez um negócio. Negócio feito, cumprido. Não tem que cobrar depois. Encerrar os seus compromissos. Exatamente. Você não tem como exigir absolutamente mais nada daquele candidato que porventura tenha se eleito. O voto não tem preço, tem consequência. Márcio Madeira, suas rápidas orientações sobre o momento do voto, companheiro. O nosso companheiro perguntou com relação a quais os candidatos que realmente têm chance para composição de legenda. Para começar, o voto proporcional tem questionamentos a ele, mas, enfim, não existe voto útil. Né? Perfeito. A gente não pode abrir mão Perfeito. da diversidade, calcular como
temos 300 candidatos, mas na verdade 80% ali só para fazer legenda para 20%. Esquece isso. Quem você confia, quem você acredita que possa ser um legislador melhor, ou um prefeito melhor. E é nessa pessoa que você tem que votar, não importa as campanhas, não se deixe guiar. As pesquisas eleitorais são uma ferramenta de campanha. Não seguir por pesquisa eleitoral, seguir pela tua consciência, isso é o mais importante. Vote com consciência, não vendo o voto, pelo amor de Deus, porque depois você pode cobrar. Perfeito. Eu quero agradecer penhoradamente, sensibilizadamente, a presença de ambos, que foram escolhidos criteriosamente pela nossa produção, leia-se jornalista da Bell Studios, e aí teve o meu apoio total à escolha de ambos, que enriqueceram muito essa discussão. Certamente os teremos aqui em outras oportunidades, até porque o telespectador conheceu dois grandes personagens da comunicação, tanto o Jonathan Gonçalves, na Rádio Cordeiro FM, como também o ilustre e contente tricolor Márcio Madeira, nessa segunda-feira. Me senti representado ontem. Exatamente, vascaíno se sentiu representado, exatamente. Que é o responsável principal pela coluna do Márcio, uma coluna absolutamente sensacional, um ícone dentro do jornal A Voz da Serra, e remeto um abraço fraternal para todos aqueles de ambos os veículos de comunicação, agradecendo a presença de ambos. Encerramos definitivamente agradecendo, como sempre faço, a Santa Rita de Cássia, que nesse momento você observa nesse take do nosso atento cinegrafista Odovaldo JR, Santa Rita de Cássia, santa protetora das causas impossíveis, que sempre nos acompanha, como também a Deus Pai Todo-Poderoso, para que abençoem, protejam e iluminem, sobretudo, os eleitores no momento do voto, no momento da escolha. Voto não tem preço, tem consequências. Eleições 2016, um voto por Nova Friburgo. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Programa Cidade Real. Oferecimento Stan. A segurança é o nosso segredo. Pedrinco. Soluções concretas para a sua obra. E Águas de Nova Friburgo. A gente faz, você vive melhor. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.